Buenos, bom dia. E aí, pessoal? Super Xandão na live. Ó, último herói da Terra. Muito legal. Xandão, queria saber se você gosta de joguinho antigo também. Bom dia, Marcelo Moraes Barbacena. Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Portugal não é bom dia, né? Portugal agora são 11 da manhã. É quase hora do almoço. Pra gente que é bom dia. Bom dia aí pra todo mundo que vem pra São Paulo agora esse final de semana no Arnold Classics. A gente vai ficar bem junto, eu vou estar no Arnold no sexta, sábado e domingo, os 3 dias. Então iremos nos encontrar. Com certeza. Que mais? Deixa eu ver. E na semana seguinte tem Congresso Médico Militar. Melhor, eu tô aqui forçando pra ver se eu lembro tudo, mas é muita coisa, pessoal. Principalmente porque essa semana eu tive marcação de muita coisa. Então ontem à noite teve uma live com o Ian Spray, que é o coordenador da pós-graduação de Medicina Esportiva, lá da Forte. A gente trocou ideia. Hoje à noite tem uma live com o Carlão, treinador, que é meu amigo, trabalhou comigo na Max, é um cara sensacional. Cara, dia 14 eu tenho cirurgia de manhã, aí eu vou gravar para vocês com o Paulo Vieira. Depois tem uma mesa redonda, eu, Cariane, o Júlio e o Panaim no Arnold. Aí depois eu vou estar no stand da Max. Dia 15 vai ter Med Summit, vou gravar para vocês com o Juliano Seglia, stand da Max. E dia 16, domingo, eu vou estar no stand da Max. Dia 22, vou estar em Votuporanga. E aí, tem alguém de Votuporanga aí, pessoal? No Inter Wellness, primeiro Inter Wellness. Dia 25 de manhã, estou lá no Círculo Militar, abertura do Congresso Médico Militar. Eu dou aula dia 27, às 8 da manhã. E dia 27 à noite tem a aula introdutória do Interligas. Então tem novidades para vocês, interligueiros. Né? Vai estar bem bacana. Tá? Eu tenho mais outros compromissos aqui, mas... Caramba, meu. E já foi abril, né? Já foi abril. Bom dia, Camila Leão, myself. Bru Leitão. Meus queridos moderadores do YouTube. YouTube! Bom dia, Sérgio Henrique Carvalho Alvarenga. E vamos lá. Vamos falar de perguntas para vossas excelentíssimas pessoas. Hoje vocês estão vendo que eu estou sem microfone. Então, pode ser que o amigo meu entre hoje. Vamos aqui ver. Blyron. Porque alguns Isoei
desnatura com água quente, embolam, ficam intragáveis e outras marcas não. Galera, na verdade, teoricamente, todas as proteínas elas deveriam desnaturar com água quente também, dependendo do que é a temperatura da água quente que você fala, né? Porque é o seguinte, uma característica da proteína no calor é desnaturar, né? Então, o que sucede? Tem algumas coisas que a gente observa pureza, inclusive, do produto, né? E o que é comum, né? Quando a gente tem uma desnaturação de proteína induzida pelo calor, né? Ou pelo calor ou pela queda de pH, as duas coisas. Eu tenho uma tendência a te dizer que eu acho mais confiável um whey que desnatura do que um whey que não desnatura. Daiane Oliveira Day. Sinto uma dor de cabeça na têmpora do lado direito 1 hora depois de comer. O que pode ser? Faço jejum de 16 horas. Olha, Daiane. É assim, a gente tem que pensar primeiro o que são coisas relacionadas com a articulação temporomandibular, tá? Você pode ter uma lesão da articulação, pode explicar isso. Você pode ter fadiga do músculo temporal, tá? Isso pode acontecer por uma alteração de mordida. Eu te aconselho a guardar essa pergunta, que ela é muito boa, porque esse ano em Interligas entra odonto e vai ter Anderson Bernal falando de odontologia no esporte para você. Acho que você vai gostar bastante, né? Tem bastante assunto. Gerson Martins, aproveitando a ressaca da Páscoa. Gerson, na boa, você comeu chocolate ou você bebeu, cara? Ressaca da Páscoa, irmão. Todo mundo lá, ovo de chocolate, sei lá, chamando o quê? Umas 3 cervejas? 5, 12? Ai, ai. Tem paciente meu que chegou no consultório tomando 13 long neck no sábado. Jesus amado. Seria uma ideia legal comer ovo de Páscoa e depois creatina? Gerson, sabe que, nutricionalmente falando, né, seria sim, né? Porque a creatina ela é favorecida a sua absorção em situações de aumento de insulina, então, a priori sim. Né? Mas eu tenho medo de falar isso pra você, porque senão daqui a pouco vocês vão comer meio ovo de Páscoa para tomar 5 gramas de creatina, né? Chegar lá todo lambuzado. Oi, eu tô tomando creatina. Não, você tá comendo meio ovo de Páscoa. Vai querer aproveitar a oportunidade para ficar comprando ovo de Páscoa. Como é que fala? Aqui agora entra em promoção, né? Por quê? Porque tá tomando creatina. Então, tira esse ovo da boca, Gerson. Tira o ovo da boca que não vai dar certo, não. Mabel Pepper. Quem tem hipotonia por condição genética, o que fazer para melhorar a condição? Então, Mabel, precisa ver que situação é essa, que situação genética é essa, né? Que hipotonia que é essa? Porque, na verdade, assim, você com certeza precisa de uma físio, com certeza precisa de treinamento, só que adaptada àquilo que é o teu padrão de lesão, né? Porque não dá para você também fazer uma coisa absurdamente estressante, uma coisa absurdamente intensa, numa situação dessa, né? Senão o contrário acaba acontecendo.
Nossa. Tá funcionando. O que mais? O que o povo tá querendo tomar com vinagre aqui? Atividades de baixo impacto articular. Bela pergunta, Vinícius Melo. A priori, musculação, por incrível que pareça, é baixo impacto articular, né? A questão é como você realiza a sua musculação, né? Se você controla o movimento ou se você joga o peso com impulso, aí é outro papo, né? Então, a forma que você coordena o seu treino, né, tem alto ou baixo impacto articular. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Sérgio Silva, minha taxa de filtragem está em 47, creatina de 1,12. Tenho 48 anos, 80 a 91 quilos, porcentagem de gordura de 17. Devo me preocupar com os rins? Cara, é uma taxa de filtragem baixa, mas é uma creatinina que para um cara de 90 quilos tá razoável, Sérgio. Eu, para tirar dúvida, pediria uma cistatina C, aí a coisa funcionaria. Funcionaria muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom dia, irmão. Bom dia! Bom dia! Muito bem-vindo. Se eu tô balançando, eu tô na bike, né? Gostaria eu de dançar, mas isso é uma coisa que eu não tenho habilidade. Eu queria ter um banho que acordasse ó, com você, ó. Só mandando live, ó, todo dia com uma roupa diferente, tipo dança dos famosos. Irmão, não dá ideia, irmão. Mas eu não dá ideia, cara. Que é brabo. Eu não, nem no meu casamento eu dancei uma valsa. Você tava lá, você sabe disso. Não, dançar não dá. Caramba, uma coisa é essa hora, tá assistindo a live, outra hora é ter que participar, né? Tipo, jogar água na cara, fingir que eu tô, ó. Então, tipo, esses caras da internet que acordam às 6 da manhã, já corri, já olhei, já cozinhei um macarrão, Cara, eu vou te falar, pra mim os caras não dormiram, viu? Não, também acho. A diferença é que, ó, eu tô com uma vista razoável aqui, ó. Olha que beleza. Nossa, aí tá legal, hein? Minha nova vida carioca, que eu tô me adaptando aqui. Então, vamos falar disso porque, assim, muita gente que vem aqui no banho fala, pô, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, eu viajo. Bom, você viaja toda semana, né, Marquinhos? Sim, toda semana. Como é que como é que é a tua rotina de viagem? Porque você estabeleceu uma rotina para conseguir fazer as coisas encaixarem, né? Cara, minha rotina, na verdade, foi uma grande mudança de vida, a minha vinda para Globo, vinda para o Rio de Janeiro. Então, eu passei a ter uma viagem toda semana. Então, basicamente, eu passo segunda, terça e quarta no Rio de Janeiro. Aí vou para São Paulo na quinta de manhãzinha, primeiro voo, sempre pego o primeiro voo. E fico quinta, sexta, sábado, domingo em São Paulo. E aí, segunda, eu volto para cá. Mas é uma nova vida, complicado mudar o seu hábito, assim, é uma coisa ainda mais, né, cara, eu já estava na minha rotina aí, falando de treino, de alimentação, de vida mesmo, né, muito estabilizada há muitos anos, mudava uma coisa ou outra, a gente adaptando. Agora, assim, botar ponte aérea toda semana, imagina, deve ter muita gente que
passa por isso. Às vezes 2 pontes aéreas por semana, cara, é uma coisa que vai te exaurindo, assim, vai te cansando muito. E aí ter que, por exemplo, acordar 4h30 da manhã para poder pegar a ponte das 6. Aí chego em São Paulo, a tempo de ver meus filhos, antes deles irem para a escola, muitas vezes e tal, e vai treinar. E vai pra academia, bota ânimo e vai treinar. E é uma coisa que me faz sentir muito a questão da disciplina, cara. A disciplina, nessas horas, fala muito, muito alto, muito forte. É muito difícil manter essa rotina de treino e de dieta quando você não tá com a sua rotininha, né, bem definidinha, assim. Mas, cara, para o que você quer, para o que é importante, você dá um jeito. O que não é, você arruma uma desculpa, né? Não, até porque em São Paulo você treina na Mion Fitness, né? Ó. Cara, pensa numa pessoa feliz, sou eu montando minha academia, cara. Hoje em dia o sonho popular não é mais você ter a casa própria, né? Hoje é ter a academia própria, cara. Eu realizei o sonho da academia própria, cara. É a coisa mais animal, cara, animal. E eu posto os vídeos e aí muitas vezes as pessoas... Eu faço o bicep, se eu quiser eu faço o quadri. Não tem problema nenhum. É verdade. Só eu, cara. Aí as pessoas, pô, deve ser um sonho não ter que dividir, não ter que esperar alguém terminar de usar o aparelho. Isso é uma das coisas do dia a dia que quem treina sabe. Mas assim, eu tenho muito orgulho, cara. Tenho muito orgulho de conquistar isso, sabe? De poder montar do jeito que eu quis, comprar o aparelho que eu quero. Tu não sabe que isso não é um investimento baixo, né? É uma coisa assim que, cara, pô, foi a vida toda assim para conseguir falar, caramba, agora exatamente. Eu vou. E me dá uma sensação de orgulho muito grande. E eu vou assumir que ajuda também, viu, cara? Ajuda na questão da rotina, de você ir fazer tudo do teu jeito. Pô, já teve jeito. Por exemplo, vou contar uma história. Uma vez eu cheguei, eu cheguei, tava com calça jeans e tal, tudo, não sei o quê. E aí, pelo horário, falei, cara, se eu for me trocar, se eu for fazer isso, se eu for me preparar, não vai dar tempo de treinar, cara. Aí o que eu fiz? Arranquei a calça, fiquei de cuecão e treinei, cara, bonito, de cueca, sem camisa, tênis e meia. Ai, cara, eu ia fazer a mesma coisa. Agora, deixa eu te perguntar, porque tudo tem seu bom e seu ruim, né? Aí, o que é o complicado? É mais difícil, por exemplo, você se aclimatar no Rio, que você não tem uma academia na tua casa para você treinar? Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, quando a gente está numa academia, que tem gente treinando, né, e que você vê as pessoas que elas estão desenvolvendo físico, dá ânimo, né? Porque você olha para o lado, pô, tem um cara lá moendo, você olha para o outro, moendo, aí você se sente meio que preciso treinar também, né? Isso daí interfere para você, ou hoje você consegue ter um plano de concentração no que você está fazendo que te dá a mesma qualidade em qualquer condição que você esteja treinando? Não, hoje definitivamente a maturidade me deu essa condição, me deu essa tranquilidade de saber que a competição sou eu contra eu mesmo. Já tive, obviamente não adianta falar que eu nasci o mestre Miyagi, não, cara, pode. Você já teve comigo e você sofre disso que eu vou falar muito também. Quando a gente vai treinar numa academia que tá lotado, que tem muita gente, cara, não tem como fugir dos caras que querem vir. Você tá treinando aqui, mano? Então vou mostrar. É frango, velho. Então, tem os caras que ficam esperando eu fazer uma série para um bíceps. Aí fala, posso revezar? Eu, claro, fica à vontade. O cara pega assim, desce. E aí, tipo, fala, daí, toma essa. Isso, né, eu tenho certeza que acontece com você também no Brasil inteiro. E durante um tempo eu pegava essa pilha. Muitas vezes eu peguei essa pilha. E, aliás, eu nunca... Cara, pra eu pegar a pilha, você sabe que é rapidinho, né? Pô, pra quem tá... Eu treinando com o Muzi, treinando com o Janu, eu ia pros mesmos pesos. Acima, que nem um maluco. Falei, não vou ficar pra trás de jeito nenhum. Mas hoje em dia eu já tenho total paz de espírito, de até entender que, cara, eu gosto, quando eu vejo alguém treinando bonito, assim, alguém treinando forte, cara, eu gosto de olhar. É uma coisa, cara, que você fala, pô, ou pela forma,
ou pela quantidade de peso que o cara tá levantando. Eu sou desses caras que eu paro, se eu tô dirigindo e aí tem um cara agachando com 300 quilos, eu dou aquela diminuída assim, ó. Cara, é uma coisa que eu falo, caramba, quero ver isso acontecer. Mas, cara, é quase como que assistir uma série, sabe? De vez em quando, assim, porque quando eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, cara, não me interessa quem tá do lado, nada. Sou eu comigo mesmo, o meu objetivo e o que eu tenho que fazer. Então, mas isso, como eu falei, veio com a maturidade. E no Rio é realmente mais complicado, assim, de ter a minha rotina, mas, cara, eu acho que a gente tem que, como seres humanos, viver atrás de uma rotina. Porque a gente sabe que se a gente quer ter excelência em coisa, a gente precisa ter repetição, a gente precisa ter consistência. Eu estou falando para tudo isso, né? Para o trabalho, para treino, para relacionamento, para tudo. Então, por mais que seja novo e eu tenha essas mudanças, eu busco, sem dúvida nenhuma, trazer essa regularidade. E no Rio, assim, você tem treinador no Rio também ou você treina sozinho aí? Porque tem isso também, em São Paulo tem o Janu, né? A galera te dá uns... Treino com o Marcelão, que foi indicação sua, com o Janu também, e com o Júlio Mariano. Eu treino com algumas pessoas em São Paulo, e no Rio sou eu mesmo, sou sozinho. Mas usando aí toda a experiência de anos treinando com você, conversando com você, trocando ideia com você, com o Marcelão, com o Janu, com todos os caras que eu já treinei, do Cão, do César Cruz, do Norton, todos os caras que eu já treinei na vida. E aí você vai adquirindo conhecimento, né? Vai somando. E eu treino sozinho. E aquela coisa, cara, quem treino e quem me dá aula, cara, sabe que quando eu tô sozinho, eu treino mais do que se eu tivesse com um acompanhamento. Porque, aliás, eu tava trocando essa ideia com o Marcelo outro dia, sabe? O que você acha das pessoas que dão aquele migué com o personal? Sabe, tipo, não vão muito pra cima ou aproveitam que o personal tá ali e finge que já morreu na quinta ou na sexta pro personal entrar. Cara, você sabe que tem as duas coisas, né? Tem aquele paciente que a gente precisa segurar, tem aquele paciente que a gente precisa empurrar. É muito da característica de cada um. O que eu falo pro pessoal é que tem bom resultado, na verdade, Marcos, o cara que gosta de treinar, né? Porque ele sempre vai buscar desafiar-se. E aí tem uma história que entra naquilo que você acabou de contar, na questão de você acompanhar o nosso treino, foi quando a gente fez o Campitu, que você treinou com o Correia. E você, cara, você saiu moído da academia do cabelo porque você acompanhou os pesos do Correia, né? E o Correia é calmo para treinar com aquela voz dele, então vamos, não sei o que, sem expectativa, faz o movimento, não sei o que. E ele, moeu. E você chegou em casa, você estava, tô arrebentado, né? E essa é uma característica que, na realidade, eu percebo como uma característica base para o sucesso, porque é muito mais fácil você ensinar a pessoa a dosar para menos do que ensinar para ela o quanto ela tem que seguir a mais, sabe? É que nem um aluno de escola, né? Você tem que falar para o cara organizar o estudo para ele conseguir estudar tudo que ele precisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar para o cara, você tem que sentar e estudar. Porque às vezes o sujeito ele está sentado na mesa de corpo presente, mas a cabeça está lá longe. E eu acho que o principal desafio da academia para as pessoas que... não é que elas não gostam de treinar, é que elas não entenderam que você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. E como as pessoas elas estão dispersas dentro da academia, aquilo fica um ambiente ruim, porque, é barulhento, não é uma coisa, ou tá muito frio ou tá muito quente, né? Não tem um clima 100% ameno, porque ali você está dividindo esse local com uma série de pessoas, tem gente que vai lá, mexe ou pede para o ar-condicionado ficar gelado, outras pedem para desligar. Pois é, e é uma condição que se você não estiver muito concentrado no exercício que você está fazendo, você quer ir embora, você está com o saco cheio. Sabe, devia ter um botãozinho que a gente ligasse assim, modo academia, igual o modo avião do celular. Então, modo academia, você desliga o que você está pensando, desliga
as coisas que você tem que resolver no dia, e aquela 1 hora você vai resolver o seu problema, que é o quê? É realizar aquele treinamento. E eu entendo que se a gente conseguisse ensinar isso para as pessoas, né, a gente ia conseguir muito melhor resultado daquilo que são as pessoas que falam assim, eu não gosto de treinar. Não é que você não gosta, é que você não para prestar atenção no que você está fazendo. E concordo, né, ainda com as pessoas que falam, eu não gosto do ambiente da academia, é barulhento, é não sei o quê. Cara, concordo, né? Às vezes eu vou treinar na academia aqui no condomínio e tem gente assistindo o jornal de manhã, e fica aquele barulheira de jornal, blá, 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 eu lá, porra, velho, é de lascar, né? Você tá fazendo um agachamento até a bunda bater no chão e você tá ouvindo o repórter falar que, sei lá, entupiu um cano de, não sei o que, o fulano de tal vem pro Brasil. Eu não quero saber disso. Me dá um leve aí, me ajuda aí, pô. É isso que tá foda. Foi acontecido esses dias que como aqui no Rio não vou na minha fitness, eu vou à academia com uma gente, eu tenho visto uma coisa, cara, que é bizarro. Eu tô treinando assim, de repente eu ouço do meu lado da pessoa assim, não, mas eu já falei, cara, que às vezes que é pra você fazer uma coisa que eu já mandei você fazer. É uma pessoa com aquele fone que tem fone, treinando e conversando, cara, e tá falando, eu já falei pra você, não, vamos lá, você ligou pra mim, eu falei pra ligar, caramba, como é que tá conseguindo realizar isso? É um nó muito grande no meio do treino, ainda conversando no telefone, resolvendo coisa de trabalho, não sei o quê. O foco no que você está fazendo, como você falou, é muito importante, cara. O foco e também uma sensação de, cara, tudo que faz na vida, a gente quer o resultado, né? A gente não faz uma coisa só por fazer, né? Basicamente, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia, da nossa vida, a gente está atrás de resolver algum problema ou conquistar alguma coisa. Sim. Você está ali para conquistar alguma, pode estar para resolver algum problema, mas também para conquistar alguma coisa. E aí, quando você está durante a atividade, durante o treino, uma coisa que eu estava com o Marcelão outro dia, com o Donice, porque o personal, ele também vai ali sentindo você para saber se ele pode aumentar a carga, se ele pode mudar o estímulo, se ele pode, quantas repetições ele vai pedir para você fazer. Se ele percebe que na primeira, que era para fazer 10 e com peso vai, número X aqui, com 5, você já acaba tipo, ele não vai aumentar o peso e nem vai aumentar as repetições, vai manage, né, o que ele tem ali na mão. E toda vez, o Marcelo sempre fala assim, quando a gente vai chegando para a última ou depois na segunda, eu faço 2 a mais, era fazer 8, eu faço 10, o peso era para estar em um número qualquer, 10 eu boto 11, eu boto 12. E aí ele sempre fala assim, eu sabia. Aí eu falo, cara, mas olha, eu vou enganar quem? Eu vou enganar a mim mesmo? Se eu sei, eu que estou treinando, eu conheço o meu corpo, eu estou sentindo, eu vou me enganar não dando o meu melhor? A minha relação, eu falei para ele, falei assim, cara, as pessoas contratam personal, a maioria das pessoas, né, para ter uma paz de espírito de falar, estou fazendo a minha parte, e o cara já está aqui. Então eu já paguei, já estou aqui, então estou fazendo a minha parte. Não, a sua parte é treinar sem o personal. O personal está lá para potencializar o que você já poderia estar fazendo, caso você conheça treino, cara, sabe o que você está fazendo numa academia, obviamente. Então eu falo, eu pago o Marcelão e ele vem treinar para me fazer tirar o melhor do que eu estou fazendo. Então se eu começo a falar que eu estou cansado na terceira repetição, se eu começo a dar um migué e falar, não quero fazer mais uma série, eu estou enganando a mim mesmo. Porque o objetivo daquilo eu não vou conquistar, o objetivo principal do meu treino. Então é muito importante para todo mundo, que até a galera que está assistindo, que não é profissional de educação física, saber que, cara, quando você está no treino, você está lá por você. Sim. Você não está para enganar o personal, você não está lá para parecer bonito para quem está treinando do seu lado e muito menos para o personal achar que fez um bom trabalho. Você está lá por você. Se você rouba no sentido de não dar o seu melhor, sim, se for numa última, mesmo que o personal fale, vamos 8, mas você fala, eu consigo ir 10 tranquilamente, e você vai 10, você vai 12, porque senão você está enganando a você mesmo. Você está jogando no lixo todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, tudo. Eu acho que o pessoal também... Eu acho que isso é um culpa um pouquinho do profissional de educação física, porque eles sempre ficam focados em falar sobre a prescrição. Cara, no treinamento pra gente que gosta de treinar, a prescrição é 1% do trabalho do personal trainer.
A gente pega o exemplo do Marcelo Donici, por exemplo. O que faz ele ser um profissional diferenciado? É que ele é capaz de fazer o diagnóstico de como você está naquela repetição. Então ele percebe, opa, vai mais devagar. Ou então, vamos completar esse. Ou então, vamos fazer mais um exercício. Ou então, ó, tá bom. Né? A comparação que eu gosto de fazer é que qualquer piloto de corrida, ele precisa de um navegador. Ah, mas a Fórmula 1 não tem navegador. Mas o cara tá conversando o tempo inteiro com o box, falando que horas que ele vai parar, o que ele tem que estar. O box tá falando para ele, ó, o teu freio tá muito quente, você vai moer seu pneu, ou então pega mais leve porque a tua gasolina tá indo rápido demais. Sempre tem essa conversa. E pra gente, quanto mais a gente vai num nível alto, mais a gente precisa de um cara que seja como se fosse um navegador. É que nem o rally. Você tem o piloto lá moendo e você tem o cara do lado, ó, tem uma curva fechada para a direita daqui 300 metros, 200 metros, 100 metros, vai entrar na curva para o cara conseguir tocar aquilo que precisa fazer. E dentro dessa perspectiva, né, a gente começa a falar assim, tá, mas que exemplos que você tem da vida real que isso acontece? Bom, você pega todos os Mr. Olímpia, todos têm um treinador. Então se você falasse para mim, não é importante. Não, cara, é fundamental. E não porque ele vai prescrever, é porque ele vai ver repetição a repetição o diagnóstico daquilo que você está passando naquele momento, para te colocar naquilo que é o caminho certo, para te colocar naquilo que é o caminho de melhor performance, né? Que não é do exagero, vou fazer o exagero de peso. Cara, você vai se machucar, você vai fazer um movimento incorreto, você não vai chegar no objetivo que você quer. Ou então, eu vou me preservar, eu não vou fazer isso. Pera lá, então você vai para academia para descansar? Não, né? Você vai para academia para se exercer nessa quantidade certa, mas é igual, sei lá, se a gente for comparar com uma corrida, né? Você tem que manter um pé no acelerador porque você tem um tempo mínimo para fazer aquilo, principalmente se é um rally, né? Mas você também não pode ficar com o pé embaixo o tempo inteiro, porque senão você não faz a curva, né? E aí a coisa fica complicada, né? Sem dúvida, com certeza. E essa pessoa para guiar é uma coisa que você vai evoluindo com o tempo, né? Da pessoa te conhecer, de você conhecer a pessoa, e vocês vão criando por isso que você falou dos Mr. Olímpias, a maioria treina com a mesma pessoa muitos anos, né? Fica muito tempo com pessoas para ter um ao outro, né? Agora, irmão, você falou isso, eu tô com saudade de treinar com você. A gente direto, agora a gente treina muito ocasionalmente. E sabe o que eu queria? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Resumir um pouco de tudo que a gente está falando, mas de outra atividade que é você aqui com o Banha. Todo dia, cara, quantas mil pessoas e você vem todo dia e responde, ajuda e tudo. Motivação. O que faz você estar aqui todo dia para, cara, todo mundo, sendo que é uma coisa que obviamente você não precisava, você faz isso porque você gosta e porque você hoje está nesse lugar que as pessoas vêm para querer opinião, querer ajuda, querer que salve, né? A gente sabe, né? Tem tanto assunto que eu queria falar com você. Outra, mas primeiro me fala isso, dessa sua motivação diária de estar aqui para não sei quantas mil pessoas. E aí as pessoas que você responde, são as pessoas que passam aqui, são as pessoas que mandam pergunta, como é que é o dia a dia? Quer ver? Vou te responder parcialmente uma pergunta com outra pergunta. Quando foi nos nossos momentos que a gente estava junto, que a gente mais elucidou coisa de treino, Marquinho? Foi no consultório ou foi treinando junto? Treinando, né? Claro. Exatamente. Eu acredito que existe um papel do médico que é informar a sociedade, que faz parte da nossa profissão. Você tem lá o Dr. Décio Mion em casa, né, que não me deixa mentir. E que dedicou a vida dele para a profissão e para também ensinar os outros a serem médicos. Agora, o que eu me preocupo nessa área esportiva, Marcos? Irmão, a gente tem que ter pelo menos um amigo que seja do fitness para a gente conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer. Sabe? Você tem que ter uma pessoa que te leva para dentro da academia, que te explica as coisas, como é que funciona, que te dá direcionamento, porque senão a gente não faz. Então,
quando eu perguntei para você, propositalmente, né, aonde que é o momento que eu mais resolvo, que a gente mais, né, resolveu o problema da nossa vida em relação a como é que a gente vai treinar, por que a gente vai fazer isso, foi treinando. Então, o que que eu percebo o que que eu quero ser da galera que está aqui? Esse amigo do treino, né? Pô, o Musa é meu brother de treino, todo dia ele faz 1 hora de cardio comigo e ele vai trocando ideia, e, pô, hoje ele me falou, sei lá, para comer batata inglesa, amanhã, mas antes de ontem ele tava falando que eu precisava fazer aeróbio também. Então, é tão legal a gente ter essa relação. O que que eu olhei na vida? O que que era o mais legal que a gente constrói no treino? São os amigos que a gente faz com o treino, Marquinho. Sabe? São as razões das coisas que a gente acontece, a razão pela qual a gente se chama de irmão. É porque quando a gente está treinando, cara, é essa relação, uma coisa tão familiar que a gente divide aquele momento e divide as nossas vontades, os nossos objetivos, que como é que eu faço isso para as outras pessoas? Eu não consigo levar a galera a treinar comigo a musculação. Né? Não dá, né? O telefone vai ficar chacoalhando, né? Muito provavelmente, mas não é uma coisa factível. Agora, eu consigo sentar 1 hora de aeróbio, fazer minha bicicletinha aqui, falar pra galera, faz um aeróbio também, que é importante, né? E a gente fazer essa troca, né? Eu acho que foi o que eu entendi daquilo que é mais precioso da gente em relação ao exercício, né? São os laços que a gente constrói e que mantém a gente fazendo aquilo. Então, para mim é muito difícil, sendo muito sincero, né? Eu treino sozinho todo dia e eu não tenho um horário muito fixo de treino, porque eu acordo mais ou menos 5 da manhã, eu estudo até mais ou menos 7 horas da manhã, que é o horário da live, mas às vezes tem mais coisa, eu vou adiante, às vezes eu termino antes que eu tinha que terminar, e aí eu consigo começar um pouquinho antes da live, e eu tenho um intervalo, né, entre 8 e 8 e meia, ou 8 e 9 da manhã para começar a musculação, para terminar entre 10 e 10 e meia, né? Então eu não consigo ter um horário para ter um treinador. E assim, todos os meus amigos que são treinadores, que eu gostaria de dividir, as pessoas que eu confio, eles estão muito longe. Eu não vou fazer os caras vir até minha casa para me treinar e perder amanhã para vir aqui, né, cara? Não tem condição, né? A pessoa ela tem as obrigações dela, né? Então, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho um ditado que fala, né, que cada um dá o que tem, né? Mas eu acho que isso são as pessoas medianas. As pessoas boas que a gente encontra na nossa vida, né, elas dão o que elas gostariam. Então eu vejo uma série de pessoas fazendo isso. E eu vejo você fazendo isso. E eu vejo você fazendo isso todo dia, que eu lembro que você está lá gravando, que você está ralando, que você está abdicando da sua família aqui em São Paulo, que você está abdicando de estar na sua casa, que você está pegando 2 aviões por semana, que você está sozinho, que você está cuidando do seu rango, que, cara, não tem ninguém para você abraçar à noite, a Suzana não tem para você abraçar à noite e falar, puta amor, eu tô quebrado, sabe? E às vezes o que a gente não quer é nem dar aquela namoradinha básica, mas você quer abraçar e falar assim, eu tô fudido, mas eu tô abraçado com você e tá tudo bem, sabe? É abdicar de tanta coisa para você entregar. Então... Hoje eu tô trocando tchupli só pela conchinha, ó. Você tá vendo? Sabe, é tanta abnegação que aí você percebe, né? O que diferencia as pessoas? Eu acho que tem uma série de coisas que diferencia as pessoas, mas principalmente, dentre as coisas mais brilhantes, é isso, né? A pessoa medíocre, ela dá o que ela tem. A pessoa relevante, a boa pessoa, ela dá o que ela gostaria para as pessoas. Eu vejo você fazendo isso, né? E eu, modestamente aqui, né, eu ligo o meu telefoninho e converso com meus banhentos aqui, falo, vamos lá, vamos fazer o cardio, vamos trocar ideia, vamos fazer vamos fazer teu aeróbio. As coisas são assim. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. É um movimento, assim, que eu já vi pessoas de diferentes áreas, assim, pessoas que nem tem nada a ver com de fato, da saúde, fitness, quando estão comigo, comentam, porque sabem que a gente tem uma relação, sabe? Porque depois falam assim, pô, cara,
que legal que o músico faz, né? Pô, eu assisto todo dia, eu assisto sempre que eu posso. Aí eu sei que o ideal como você falou, é ser um parceiro de treino e conseguir fazer o aeróbio, mas nem todo mundo conhece. Então, a maioria das pessoas, quer dizer, eu não sei, eu tô imaginando aqui pelo que eu já ouvi, né? Tirando a progressiva do que eu já ouvi. Elas estão assistindo isso aqui indo pro trabalho, estão no carro, estão começando o dia. Tem uns que assistem na escola também, viu, meu? Imagino que sim, cara. Eu muitas vezes, às vezes eu tô na bike também. Aliás, quem tá sempre aqui vê que eu sempre comento, né? Eu mando, você que não vê, você tá sempre na pilha, mas toda vez que eu entro, eu mando uns comentáriozinhos, sempre ou falando do topete, ou falando do mamá. É que quando eu abro as perguntas, tampa minha tela. Aí eu não consigo ver, né? Porque o que acontece? Você tampa a tela e você não vê os comentários. Então, às vezes, para responder as perguntas, eu fico sem ver os comentários. E, meu, os comentários são... É um mais sensacional que o outro. Acho que tem uns recordes, né? Padre Fábio de Mello, um dia ele acordou de manhã e resolveu assistir a live. Aí ele falou assim, o cabelo tá bonito, tá parecendo Araci Balabanian. Ou seja, né? Todo mundo que nasceu em 79 entendeu o que ele tá falando. A galera de 2000 pra frente boiou. Falou, quem? Araci o quê? Acabou a live, né? Virou zoeira daí pra frente. Bom pra dona Araci Balabanian, foram descobrir quem que era essa moça, né, cara? Mas, porra. Sabe uma coisa que você tava falando da amizade, assim, que é uma coisa que quem divide o mesmo estilo de vida, a mesma paixão, assim, acaba dividindo muita coisa, tem muita coisa em comum. Mas a amizade feita no treino, cara, na academia, ela é muito diferente mesmo, assim, porque diferente de você conhecer uma pessoa socialmente, você conhecer uma pessoa num jantar ou numa situação onde você está, como eu posso falar, vestindo uma máscara social que todos nós temos para várias situações diferentes, seja para você querer impor um respeito, para você impressionar, para você fazer aquilo. Irmão, ou para você encaixar naquele lugar social, né? Aquele pede uma vestimenta e pede um comportamento, né? Exato. E você pode fazer o que você quiser. Você pode botar o personagem, a máscara que você quiser. Agora, irmão, se você está embaixo da barra do supino e o corpo fecha e o mamá começa a tremer, não tem máscara social, é socorro, olho arregalado desse tamanho, ó. Ou seja, e se não tem o cabrunco lá para puxar, ou seja, é uma relação de muita entrega muito rápido, cara. Exatamente. O que você faz na academia é tipo assim, porque a pessoa vê a hora. Você já conhece a pessoa e vê ela todo dia ou regularmente no seu pior. Você vê a pessoa ali assim, ó. Não tem máscara social para impor uma banca, para impor um tipo. Você vê a pessoa, eu brinco, eu falo isso muito, que você vai na academia para exercer sua humildade. Você vai para perder todo dia, o peso sempre vai. Exatamente. Mano, foi lá e levantou todos os pesos da academia e falou, venci. Nunca existiu e nunca vai existir. Exato. Então a gente vai para encontrar o nosso limite, para exercer nossa humildade, para ver que a gente não é capaz e voltar essa resiliência para construir essa força de vontade, construir essa confiança. Mas esse não é o foco. O foco é que você volta todo dia com as pessoas, tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo vendo o seu limite, tá todo mundo ali no seu pior, e aí quando você vê uma pessoa passando por uma situação como essa, você ajuda, e automaticamente quando você ajuda alguém, você vai criando um elo com essa pessoa que é diferente, é uma amizade muito, que você falou, que chama de irmão. Você fala, cara, junto, assim, é o que a gente tá passando aqui, não tem nenhuma convenção social, a não ser vamos sobreviver ao que está acontecendo aqui agora. Quem fala isso que você fala é aquele escritor David Ambrose. Ele escreveu Band of Brothers, né? Aquela que virou uma série depois, né? Que é muito legal. Ele fala, né? Aquele que sangrou ao meu lado nas trincheiras, que seja chamado de meu irmão, né? E na verdade é isso, cara. É quem passou super perrengue, né? Ali não tem jeito, ali você olha na cara do caboclo, você fala, tá piscando o biroco pra conseguir fazer essa série. Aí você, Não, e mais, não tem homem, mulher ali, meu irmão, tá todo mundo no mesmo sarrafo. Não tem,
Por quê? Vai. Quero ver. Bora. Eu lembro que uma das... Você entrega essa amizade crua de quem você realmente é para quem treina com você muito rápido. Muito rápido. Não tem tempo para ficar fazendo frufruzinho social ou joguinho nem nada. Então, são amizades que, cara, são muito intensas mesmo. Assim. São amizades que tem uma sensação, tem um approach diferente, assim. Como se não tivesse que ficar fazendo filme ou ficar pancando qualquer coisa. Assim, não. Fazer o bonito. Não tem como fazer o bonito. Pentear o cabelinho. Eu gosto de treinar, eu gosto desse ambiente, desse lifestyle por inúmeros motivos, assim. Eu acho que, cara, a vida fitness, ela é uma das poucas opções que exigem da gente uma entrega que busca sempre a raiz. Sabe, cara, eu vejo no meu meio, tem muita gente que chega bonitão, lindo, maravilhoso, uma gata, liga a câmera, se a pessoa vai lá e, de certa forma, depois edita, funciona, cara. Beleza. Você tá no treino, você tem que meditar, você não tem, ou você é ou você não é, entendeu? Ou você é tudo muito raiva, é tudo muito pela raiz, assim. Então, por isso que é um universo que eu gosto demais, assim, cara, demais. Não é a flor, não é o floreado, é a raiz, cara, que bom. É porque o papo sério, o papo reto não há máscara que resista quando você tem 100 quilos no supino ou no agachamento, né, irmão? Ali você tem vai, força, né? A única dessa. Exatamente. Faz a cara do Barbosa e empurra, né? Barbosa, vamos. Você sabe que a Beta, logo que teve a Clara, ela foi voltar a treinar, ela falou assim, eu vou treinar com você. Eu falei, você tem que ter um professor. Não, eu vou treinar com você. Cara, foi a pior coisa que podia fazer, porque ela brigava comigo todas as vezes, eu não vou fazer isso, eu não sei o quê, eu vou fazer com você. E piriri, eu falei assim, é? Aí eu chamei o Ziad pra treinar ela, o Rogerião. Aí no outro dia chegou o Ziad, aquele mondrongo, 130 quilos. Vamos pro agachamento. Aí ela já olhou assim, já achou diferente. Aí ela foi entrar debaixo da barra assim, foi fazer o agachamento, foi se equilibrar, foi colocar. Aí ela começou, não, porque essa barra tá assim, essa barra tá assada. Cara, ele deu 3 tapinhas no cinto dela, assim, ó. Você veio aqui pra conversar ou pra fazer? A bicha já e começou a fazer. Então, quer dizer, é um relacionamento que... Cara, até quando você tem um relacionamento pessoal com a pessoa, ele não é a mesma dinâmica. Não tem negócio. Não tem, vou negociar, vou usar vou fazer um charminho aqui, acolá. Não tem esse papo. É a coisa da realização, vamos realizar, né? E aí ela entendeu, né? É verdade, é essa cabeça. Aí, hoje a gente treina junto, né? Ela treina comigo umas 2, 3 vezes por semana. E aí a gente, né? Porque ela entendeu o negócio do exercitar, mas eu acho perfeita essa análise, né? Outra coisa que você fala, que eu estava conversando com o Benji essa semana, né? E ele faz uma análise que ele lembra, eu não sei quem que falou para ele, foi um jogador de futebol, mas falou para ele que o futebol é um esporte de perdedores. Ele falou, por quê? Porque só um ganha. Você tem milhares de times, você tem milhares de pessoas assistindo, mas você parou para perceber que é um esporte de perdedor porque só tem um que ganha. Isso é boa. E quando você fala da academia, que você vai lá para perder, para tomar aquela surra e voltar no dia seguinte, é exatamente isso. E talvez as pessoas que não gostem de treinar, talvez elas não gostem porque elas não entendem que a sensação que você tem que ter não é a sensação que eu venci a academia ou eu venci os pesos. É a sensação que eu venci a minha vontade ou minha intenção de ficar em casa parado sem fazer nada. Eu venci a mim. É isso. Essa que é a vitória, né, meu? E, na verdade, a gente descobre não tem nenhuma outra batalha que vale a pena, a não ser com você mesmo. Nenhuma outra vale a pena, cara. Se a batalha é contra outra história, nada. É tudo a gente com a gente mesmo, interno. O que a gente tem pelo outro é só um senso de ajuda,
de ajudar, de como você falou, de que você faz aqui no banho. Agora, qualquer tipo de batalha e de competição, ela tem que ser interna. Cara, muito bom conversar com você hoje de manhã, sabia? Eu vou contar para as pessoas uma curiosidade. Eu vi você falando assim, daí o cabra vai treinar e fica o Barbosa, né? Você fez o Barbosa. Eu chamo o Muzi de Mumu, porque eu nunca vou esquecer um belo dia que a gente estava treinando. Acho que era bíceps, cara. E a gente estava fazendo uma série, assim, muito daquela série pico da concêntrica, desce em slow, aquela que vai fazendo jazz, né? No meio do treino vai fazendo jazz. Não, segura ali, faz o drop de Nossa, a gente já tava assim, cara, exaurido. Aí eu nunca vou esquecer o Mozi fazendo assim, aí do nada ele tá puxando assim o bíceps, aí ele começa... Imagina, que eu ri, velho. Até hoje eu ri quando eu lembro. Eu falei, não é possível, cara. Ai, cara. E ficou Mumu. Então, direto quando eu entro aqui no meu comentário, é Mumu! Se não tiver quinta série, não tem graça, pô. Pô, e falando em quinta série, pra todo mundo que tá assistindo, imagina você tá na academia, treinando, assim, focado, aí você termina uma série de, sei lá, vamos de ombro, você termina ali uma elevação lateral, devolve os dumbbells, faz assim, de repente assim, você é derrubado por um dinossauro de 120 quilos que pula em cima de mim. Então, isso aconteceu comigo, tá? Não foi uma vez só. Do nada, você acaba a série, Paulo Musi vem assim, te derruba, como se eu fosse um saco de feijão, me derruba no chão da academia, deitado, ponta em cima. Juro, várias vezes eu achei que eu ia morrer. Eu falei, eu não vou aguentar. Porque é tipo aquela posição do jiu-jitsu de, como é que chama? De 100 quilos, né? Sim. Você deita assim, e a pessoa fica completamente... Eu digo... Pô, é sacanagem, tá recuperando uma série, tá esperando a vida voltar, a alma retomar o seu lugar, de repente você faz assim, Bolinho. Não é que isso foi na Mion Fitness, isso foi em academia cheia, cara. Academia, as pessoas assim, do lado olhando assim, parecia do nada. Aí o bicho me derruba no chão, me imobiliza, faz sair todo o ar da minha caixa torácica. Graça. Sem contar quando eu tô com alguma coisa com os dois braços presos, aí o que ele faz? Man, você tem que ver que maromba é esporte de contato, não tem esse papo. Cara, mas é muito bom porque a gente tá falando aqui das amizades, e obviamente eu vou lembrando dessas coisas. É muito bom você ter um grupo, uns amigos de treino, cara. É muito bom, nem que seja pra ser final de semana. Uma vez, eu vou contar uma história. Cara, não façam isso na academia de vocês, tá? Não façam isso. A gente tava treinando, tava com o Cucão, com o César Cruz, e ele tava fazendo uma rosca direta à barra, assim. Ele não tinha... Não, minto. Ele tinha tirado o desenvolvimento na barra. Era aquela máquina, não era uma máquina, um aparelho antigo que você tirava o desenvolvimento da barra, e aí, sim. Mano, você não tinha o que fazer. Era você, até você devolver a barra, era você. Exatamente. Aí o que ele fez? Tirou, tava de pé aqui fazendo o military press. Eu sei lá o que deu na minha cabeça. A academia tava cheia, tava lotada. Eu, inspirado em você, provavelmente, naquela época, eu mondrou isso. Eu abaixei a calça. Eu só lembro da perninha direita dele fazendo assim, pra dentro, assim, E ele... Ai, cara. Você vê, se não tem essas coisas, cara, você perde aquela zoeira gostosa do treino, sabe? Por isso que eu te falo. E a questão de ter um amigo que treina, cara, é isso, Marquinho. Se você olha, por exemplo, aquilo que é... Por que o cara ele fracassa quando ele vai fazer dieta, quando ele vai treinar? Pô, todos os amigos dele, enche a lata de final de semana, come pra caramba, né? E no começo, você sabe que
sempre a turma admira. Pô, legal, você tá fazendo dieta, pô, legal. Mas quando o sujeito ele começa a fazer um gominho no abdômen, quando o braço começa a ficar mais fortinho, aí o que acontece? O cara vai lá, não, cervejinha aqui, ó. Não, ó, toma ó, a carne aqui, não, toma não sei o que, ó, agora... Aí a galera começa a sabotar, e o foda é isso. Isso é muito ruim. Então, e aí o foda é o quê? É que a gente, sabe, se você tá só nessa influência, só nesse meio, você desiste, cara. Não tem ninguém para falar assim, não, vamos tomar aqui o wheyzão, não, vamos comer esse rango aqui, vamos fazer tal coisa. Pô, na boa, vamos descansar, amanhã tem treino, né? Tem o Band of Brothers, né? Tem esses. Ou então, outro filme célebre, Fight Club. Você lembra aquela hora que o Edward Norton tá falando? Aí eu começo a cortar as unhas, eu começo a cortar o cabelo, eu começo a me cuidar. Que é a galera, assim, por mais que seja uma coisa maluca, que nem um clube da luta, mas o cara, ele começa a se cuidar, ele começa a pegar um trilho daquilo que são as coisas que vão fazer com que ele consiga exercer melhor aquele tipo de função. Que é o que precisa na gym, né, cara? É essa que é a diferença. E uma coisa importante falar também, cara, é você entender o meio. Muita gente vai na academia como uma prescrição médica, uma coisa assim, em busca de saúde ou de resultado, de mudar o seu dia a dia, mas como uma coisa muito fria, matemática numa folha de papel. E aí você perde o conceito principal, sabe? O conceito do lifestyle, do estilo de vida. Isso é que é o encantador. Aí as pessoas falam, pô, como é que vocês gostam tanto? Porque não é só ir lá e fazer 4 de 12, 5 de... pegar as coisas e ir embora. Não, tem um conceito que muda quem você é por dentro. Cara, uma coisa que você sabe bem, mas falando para todo mundo, assim, todas as pessoas bem-sucedidas, elas, quando treinam, buscam um treino de alto rendimento. Sim. Buscam elas demais. Por quê? Porque os princípios que você consegue na vida, lifestyle de treino e de fitness, você aplica no dia a dia, seja qual for o seu trabalho. E a gente está falando de vários conceitos, desde resiliência a lutar, a determinação, a você ter regularidade, a disciplina. Então, coisas que eu aprendi na sala de ferro, eu levo para toda a minha vida, para qualquer situação, até relacionamento pessoal, a tudo, assim. E quem me instigou essa faísca pela primeira vez foi você. Foi trocando ideia com você. E quantas vezes a gente está falando bem lá atrás, hein? Bem lá atrás, que, pô, se o Dr. Paulo Musi fizesse a live da banha aqui, ia ter 3 gatos pingados, um demais. 2 de Marília e 1 do Exército. E eu ia lá no consultório e lembra que eu comecei no consultório, não foi nem para passar com você, era passar com quem dividiu o consultório com você na época. Só o que começou a me chamar a atenção foi a sua conversa, cara, a sua forma de enxergar o esporte. Eu nem passava com você ainda, mas eu gostava de, sempre que eu saía de lá, passar ali um pouquinho, ficar conversando, ouvir o seu ponto de vista, a sua paixão pelo treino, pelo esporte, pelas mudanças físicas e espirituais que você tem quando você se dedica a esse esporte. E foi isso que foi me conquistando, isso que foi me cativando. A conversa, o conceito que tem por trás de tudo, não só levantar o peso, ou faz isso aqui certo, encaixa o ombro assim, escala. Não, é você se apaixonar pelo ambiente, pelos princípios básicos para você chegar na academia e aí sim encaixar esse cálculo e tudo mais. Porque se você faz só a forma, sem a essência, fica vazio e fica chato. E a maioria das pessoas fazem só isso, cara. Mas quando você entra, quando você tem alguém para conversar, como eu tive você se apaixona, cara. Você se apaixona pelo meio. E é isso que faz toda a diferença. E aí por isso que as pessoas falam, pô, você treina mesmo, você acorda, pô, mas você tem que estar às 8 e você acorda às 5 para poder treinar, para não sei o que, não sei o que lá. É muito fácil identificar quando você sabe tudo que está por trás, quando está tudo preenchido. E não é o ato em si. Porque eu falaria, cara, se fosse só para acordar às 5 da manhã para resolver alguma coisa, não, eu não iria de jeito nenhum, cara. Agora, quando é para sentir tudo que eu sinto, quando é para seguir no meio que eu estou seguindo, com os objetivos que eu tenho, cara,
fica muito orgânico os sacrifícios. O que você está falando é uma coisa muito importante, né? Que é o dilema da estética por ela mesma ou estética pela função. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque para mim o importante da musculação, que é o esporte que a gente gosta, né, irmão? É justamente aquilo que ele significa, né? Aquilo que você encontrou lá, que é o exercício da resiliência, o exercício do esforço, o exercício da atenção. Se você parar para pensar, não, eu preciso ter atenção 1 hora do meu dia, fica fácil. Se eu falar para você, você precisa ter atenção em tudo na sua vida, você fala, nossa, eu vou cansar, eu não vou conseguir, né? Mas, cara, se você tiver 1 hora, aí depois tem 2, depois tem 3, a gente vai evoluindo. E isso é uma das coisas que faz sentido quando a gente entra naquilo que é o item que você falou, a questão do conteúdo, né? Por que você faz isso? Né? O que você ganha com isso? Né? É um músculo que você ganha? Não. Você ganha a capacidade de realizar as coisas que são necessárias para qualquer objetivo na sua vida. É o esforço, é a crença, é a motivação. Porque a motivação vem de você. Você que se motiva. Não, vou fazer, vai dar certo, vai acontecer. Cara, o músculo não está pronto quando a gente vai treinar. A gente vai treinar para fazer o músculo, né, cara? Não tem almoço grátis, né? Ninguém te dá o salário depois você trabalha. Não, ao contrário. Você trabalha, aí vem lá alguém e pinga o seu salarinho. E eu acho que isso que eu gosto tanto da musculação, sabe, irmão? É ter essa perspectiva de que é uma experiência onde você, se colocando intensamente, onde você coloca a tua alma ali, a gente pode falar assim, né, ele vai dar resultado, né? Agora, tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, não é intenso. Para ser verdadeiro é constante. Todo dia ali, né? Ai. Papo bom. Eu sou um plancha aqui. Não sei se está atrapalhando muito, tá dando... Não, tá legal pra caramba, pô. Então tá. Agora aqui, ó. Já começou o trânsito carioca aqui, ó. Tá vendo? Nossa. Olha a ambulância passando. Cara, Rio de Janeiro tem mais trânsito que São Paulo. Isso é uma coisa que eu descobri. A gente reclama de São Paulo. Cara, Rio de Janeiro é 1000 vezes pior de trânsito, cara. É uma loucura essa cidade, é uma loucura. Porque não tem pra onde fugir, né? Ou é o túnel, ou é o elevado da ponte, não tem o que fazer. Mas em relação ao que você falou, só para complementar, pra gente... Porque agora eu tô meio aqui, porque senão eu não consigo treinar antes de gravar. Bonito, assim, o meio do esporte em geral, mas eu posso falar pelo esporte que eu pratico há mais de, sei lá quantos anos, mais de décadas. Sim. Ele molda caráter, cara. É impressionante, assim, como o que a gente passa se a gente tem uma regularidade na academia, não só na academia, mas com alimentação, mas com busca do conhecimento e autoconhecimento, ele cria caráter. Então, eu não vejo a hora deles estarem na idade para começar, porque assim, tudo que você constrói dentro desse universo, do universo fitness, ele te molda, como eu já falei aqui algumas vezes, para qualquer seara da sua vida, qualquer uma, cara. E isso é o máximo que você pode fazer por alguém, é passar esse conhecimento para ela, como você passou para mim. Eu passo para os meus filhos e passo para toda oportunidade que eu tenho, e que você passa aqui diariamente no banho. E eu vejo, assim, e é legal, cara, porque até hoje eu vejo ali as perguntas das pessoas que mandam, e ainda tem, assim, cara, ô Muzi, qual a melhor hora para tomar whey? Cara, essa é a pergunta número 1 do faixa branca. Ou seja, ainda tem muita faixa branca chegando, constantemente, gente vindo atrás, e é isso, cara, que é o mais enriquecedor, assim. E o trabalho que você faz é quase que um trabalho social para a saúde, estimulando essas pessoas a buscarem uma forma de vida mais saudável. Então, parabéns, irmão. Muito orgulho de você, cara. Muito. Já falei isso pessoalmente, mas faço questão de registrar isso aqui na frente dessas não sei quantas mil pessoas, que eu tenho muito orgulho do que você está fazendo, e é um trabalho social mesmo, em busca da saúde, do conhecimento e do autoconhecimento. Não é só do conhecimento de medicina, não, é do autoconhecimento. Começa com o exemplo que você mesmo dá, da sua perseverança de estar aqui todo dia disposto e disponível para tanta gente. Irmão, obrigado demais. Você tem um ótimo treino. Obrigado pela companhia, foi sensacional.
dá saudade, mas a gente sabe que você está vivendo o sucesso da sua vida, o sonho da sua vida, você está fazendo isso muito bem. Você sabe que a casa inteira aqui torce para você muito, né? A gente te ama, beijão no coração, bom treino e bom trabalho. Valeu, meu irmão, valeu. A recíproca é total verdadeira. Aliás, até outro dia eu fui falar para o Múcio de um problema que eu tô tendo. Ele falou assim, não, a Suzana já me ligou. Eu falei, a família toda aqui também ama vocês, estamos juntos, parabéns, irmão. E logo mais eu te amo, porque você tá me devendo uma coisa que você sabe o que é. Eu sei. Vou desligar e já no WhatsApp. Beijo, galera, todo mundo. Bom dia para todos. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Valeu. Amém, irmão. Obrigado. Que banho, meus amigos. Muita coisa aí. Muita coisa que a gente teve a oportunidade de ouvir, que a gente teve a oportunidade de discutir, né? Agora, para encerrar o banho mesmo, eu preciso ver a pergunta de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. A relação que a gente tem com as pessoas, né? Principalmente a amizade, né? De você ter essa corrente de bem assim que a gente faz. E eu queria muito mostrar para vocês que isso é um dos caminhos importantes daquilo que é o bom resultado para todos, tá? Então vamos lá, vamos responder as perguntas do banho aqui para não deixar ninguém chateado, né? Tem os super chats para a gente ver. Samuel Souza, pode tomar HMB 3mg e cafeína 200mg? A priori sim, né, Samuel? Mas a cafeína tá meio altinha aí, né? O HMB você toma depois das refeições, a cafeína nessa dose eu suponho que seja um pré-treino, né? Caio Martal, obrigado pelas lives diárias, queria saber, fiquei uma semana sem treinar e não treinei, volto com as mesmas cargas? Se foi uma semana só, Caio, sim, né? O que talvez aconteça, mas eu acho que não vai acontecer, é que você não consiga fazer todas as repetições que você fazia. Mas, a priori, sim, faça aquilo que você conseguir fazer. Fabrício Steckelberg, a absorção de creatina é melhor se consumida após treino. Isso também vale para o dia de treino somente de cardio? Sim, com certeza, Fabrício. Deus abençoe você e toda a família, abraço, Deus abençoe você e sua família, um forte abraço para todos aí, tá? Lembra que exercício é esforço, é modificação do que é a sua função metabólica. E se você tem esforço, né, com certeza você vai ter uma modificação metabólica que, inclusive, faz o mesmo papel. Por mais que sejam exercícios diferentes, Fabrício, o aeróbico e do anaeróbico, da musculação, né, a intensidade faz com que você tenha essa alteração e que, portanto, aconteça o mesmo princípio em relação à absorção da creatina ou à fixação dela na musculatura. Vanessa Bezerra, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tem aqui ainda, dá para eu ler daqui, ó. Vanessa Bezerra, faço cross musculação no snatch barra acima da cabeça e agachamento. Meu braço ficou dormente, formigando, da ponta dos dedos até o cotovelo, já passou, me falaram que pode ser coluna, procede? Procede, Vanessa, tá? É que assim, o que tem que ver? Exercício que você faz, levantamento, com o cotovelo acima do ombro, né? Você pode ter outras compressões, né? Você pode ter compressão, por exemplo, você tem que afastar a chance de ser plexo braquial, né? Então, uma das coisas que a gente investiga junto com a hérnia cervical, né, na verdade, é síndrome do desfiladeiro torácico, tá? Tem um músculo, que é o músculo subclávio, ele comprime o plexo braquial na emergência dele, embaixo da clavícula, e você pode ter esse tipo de sintoma. Então, o que você tem que fazer? Procura um ortopedista especialista em ombro e cotovelo para fazer essa avaliação, mas eu acredito que se você for no ortopedista especialista em coluna ou no neurocirurgião especialista em coluna, os caras devam fazer essa triagem para você, tá? Diziane Alves, DHA e SOP, a contraindicação, a priori não faz muito sentido, né, Diziane? Porque a síndrome do ovário policístico, boa parte dos sintomas acontece pelo excesso de produção de androgênio. DHA é um androgênio. O que vai acontecer é que você vai aumentar ainda mais
essa quantidade de androgênio circulante, tá? Tenho 43 anos, 1,64 m, 66 quilos, corpo triângulo de base larga e uso anticoncepcional desde os 16. Caramba, Diziane, quanto tempo de anticoncepcional, né, coração? Olha só, o que a gente combate SOP, né, principalmente a parte metabólica antes, né? Agora, a síndrome de ovário policístico, quando ela acontece com excesso androgênico, normalmente o médico ele opta por usar algumas medicações, são bloqueadores de receptores androgênicos. Tem que entender isso em você como funciona, porque síndrome de ovário policístico não é uma coisa que é sempre do mesmo jeito. Tem gente que tem mais para a parte metabólica, tem gente que tem mais para a parte de androgênios, né? Tem gente que tem mais para a parte sexual, infertilidade, dismenorreia. Então tem que entender o que é o ponto de maior problema para você e trabalhar começando disso, né? E aí o restante a gente vai ajustando. Agora, o que é ponto pacífico, Diziane, é que para você tratar a síndrome do ovário policístico, você precisa ter exercício intenso e frequente. Precisa treinar todo dia e precisa colocar a língua de fora, coração, porque isso ajuda muito na sintomatologia. Dieta, ela é importante também, mas normalmente, como a síndrome do ovário policístico, ela é acompanhada de uma síndrome metabólica e, portanto, de uma hiperinsulinemia, né, é muito difícil você conseguir fazer uma dieta muito precisa, porque o que acontece? A hiperinsulinemia, ela normalmente provoca resistência à insulina, isso significa que você fica com fome o dia inteiro, então você vai precisar de uma nutricionista, né, especialista aí nessa parte ou de comer transtornado ou transtorno alimentar para te ajudar nessa situação, tá? E talvez precise também de um psicólogo e um psiquiatra, porque talvez você precise usar alguma medicação para conseguir segurar isso. A briga que você tem pela frente não é uma briga fácil. Se você toma anticoncepcional desde os 16 e você está com 43, isso ainda é um ponto para você delicado, significa que, né, precisa ser tratado adequadamente. Segundo Nepal. Estou misturando creatina no café com leite há um tempo e queria saber se perde efeito. Pergunta séria. Bom dia, segundo Nepal. Não, cara, pode ser sim, tá? O leite, principalmente se for leite integral, ele é bastante insulinogênico, né? Então você vai levantar a insulina, isso vai ajudar você a absorver aí sua creatina. Sem falar que é uma comidinha aí, né? É uma caloriazinha entrando e creatina funciona muito bem com caloria. E o Wellington Caproni, bom dia. Muito obrigado, pessoal. É isso. Preciso ir treinar também, né? Hoje vocês tiveram a visita aí de Marcos Mion, que a gente se considera como família, né? Há um bom tempo. É um cara que eu tenho como se fosse meu irmão e que ele é um ótimo exemplo para vocês em relação à resiliência, em relação ao quanto ele se dedica ao esporte, quanto ele se dedica a cuidar da vida dele, tá? Você vê, ele não precisaria fazer tudo que ele faz. E ele tem tudo para atrapalhar, né? Ele viaja toda semana, é avião, é lugar estranho, é fora da família. Então, cara, né, se ele está fazendo isso e ele faz porque ele gosta, o que a gente precisa fazer você? Né? Não é fazer você fazer, é fazer você gostar. E parte da função minha, aqui conversando com você todo dia, é justamente fazer você gostar. Tá? Camiseta de hoje, da Fox, Método HCC. Né? Isso daí, quem acompanha sabe como é que é, porque HCC é vida, né? Ele ajuda você em todas as searas da sua existência. Combinado? Fechou, acabou. Amanhã, 7 horas da manhã, estarei com vossas excelências novamente. Beijo no coração. Vocês tenham um dia maravilhoso. Deus os guarde, proteja e os abençoe. E saibam, vai dar tudo certo, tá? Já deu. Já deu certo, já deu muito certo.